Olá, muito bom dia, muito boa tarde. Que Deus Todo-Poderoso esteja convosco na unidade do Espírito Santo. Eu sou o irmão Fidel e sou o irmão Milton. Aceito-me com estes dois nomes porque alguns chamam desta forma e outros chamam de outra, mas que não deixa de ser a mesma pessoa. Quero vos dizer que Deus é muito bom e maravilhoso porque Ele nos preparou algo muito especial. Quando falo em especial, é a palavra de Deus que está em referência. Estou a vos dizer que toda a palavra que vem da boca de Deus é bastante importante e é ela que se torna a nossa força, ou a nossa decisão maior para então entrarmos em lutas espirituais. Não estou a falar de lutas em pegarem paus e garrafas ou qualquer coisa para enfrentarmos uma determinada pessoa, não, mas lutas espirituais. A Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra o sangue, nem muito menos contra a carne, mas sim é espiritual. Então, você e eu, neste dia, temos uma mensagem especial e importantíssima da parte de Deus para então aprendermos a lutar. Abra o coração, porque Deus quer falar com você, porque Ele viu que tens clamado, que tens desejado saber como lutar, e a resposta venha hoje. Em nome de Jesus, ficamos então com o estudo bíblico de hoje, que vai nos relatar situações que passaram na vida das pessoas e hoje fazem-se presente nas nossas vidas. Se nós precavermos as coisas, se nós nos unirmos a Deus, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos primos serão bem mais aventurados através da instrução que eles receberão da nossa parte e do nosso testemunho, porque o testemunho fortifica. Muito obrigado. Este é o Ministério Palavra, Fé e Obras no seu lar. Pois é, irmãos, conforme ia dizendo, que a nossa luta é mesmo espiritual. E a luta espiritual nunca pode passar para a carne. Que quer dizer que a nossa maneira de enfrentarmos o nosso adversário não é aquela de pegarmos em armas, pegarmos em paus e irmos até ao avô, à avó, ao primo, ao amigo, à amiga, para então dar uma porrada a ele. Não. A nossa luta é espiritual. Espiritual quer dizer é na base da oração. Não é espiritual, como talvez alguém esteja a entender, que é ir ao quimbandeiro e pedirmos alguma coisa. Não. A nossa luta é espiritual, baseada na oração e na palavra de Deus. No entanto, hoje quero falar com vocês a respeito da confiança que nós muitas vezes depositamos a determinadas pessoas que nos aparecem como grandes amigos, grandes amigas, bons irmãos, boas irmãs. Tudo porque nós nos estribamos ou então nos pautamos na nossa maneira de pensar. Eu já ouvi muitas pessoas dizer: eu confio na palavra de Deus, mas também confio na minha maneira de pensar. Isto é que nos leva a cair muitas das vezes. Nós caímos nas ciladas, nas armadilhas do diabo Satanás, tudo porque colocamos dois caminhos em nós. Primeiro caminho é a palavra de Deus, segundo caminho é o nosso modo de pensar. Isto é errado. É errado. Por quê? Porque o homem em si não tem uma capacidade de evoluir algum pensamento no sentido de que este meu pensamento seja favorável a ele. Não. Porque nós temos um Criador, este é quem tudo sabe e é quem tudo pode. Só a Ele é que nós podemos dirigir através da oração e pedirmos uma direção. No entanto, muitos de nós já várias vezes dissemos: os nossos amigos são maus, não posso mais confiar no fulano, não posso mais confiar na fulana. Tudo porque
mentiroso, ou é mentirosa, ou é falso, ou é falsa, que é muito normal. Nós dissemos isso porque quando somos chocados, quando nós somos tocados pelo diabo, então recuamos e vimos que não. Afinal de contas, essa pessoa que eu estava a pensar que fosse boa amiga, bom irmão e bom tio, boa tia, ou qualquer coisa, qualquer adjetivo que nós atribuímos à pessoa, não é nada aquilo que eu pensava. Não, o que acontece? Meu irmão, o que acontece é o seguinte, que o diabo Satanás, ele sonda, ou então ele procura saber qual é a nossa intenção, ou quais são os nossos projetos, quais são os nossos planos. Ele não entra na nossa mente, não, porque quem somente pode saber o que está passando na nossa mente é Deus. O diabo Satanás não entra na nossa mente. Mas como é que ele então se apercebe daquilo que nós desejamos fazer? É através da nossa boca. Nós temos um plano e o que fazemos? Transmitimos esse plano a um amigo pela conversa. Se eu pudesse fazer isso e aquilo, faria. Ou não, estou a pensar fazer isto e aquilo. O que achas? Eu fiz isso, mas acho que não fiz bem. Então, todas essas coisas que podem passar nos nossos corações e que nós não temos o tempo de entrarmos em oração, mesmo que for só 5 minutos, dizer: Senhor, eu estou a pensar em me casar com a fulana, ou então estou a pensar em ir ter com a fulana para conquistá-la. O que o Senhor diz? Será que o Senhor pode me dirigir, pode me dar um sinal que me fará entender que isso que está passando no meu coração é tua vontade? Olha, meu Deus, fui convidado a ir a uma festa de casamento, a um aniversário, porque eu não estou a falar de discotecas, não estou a falar de boates, não estou a falar de festas que não têm a ver conosco, os cristãos. Estou a falar de festas que podem parecer festas de cristãos. Há festas que parecem ser de cristãos, mas não são. Eu vou desenvolver isso mais tarde. Queria dizer assim, desculpa. No entanto, quando nós temos uma preocupação, a primeiríssima pessoa a saber da nossa preocupação é Deus. Porque Ele é o único que sonda os nossos corações. Ele é o único que sabe examinar se o que subiu no nosso coração vem de Deus, ou o nosso íntimo é quem pensou, é quem produziu, e porque não é tudo que nós semeamos e que pode dar um bom fruto, então Deus ele vai analisando se aquilo que vem do nosso coração é realmente coisa boa e se merece o apoio de Deus. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que muitas vezes nós também nos pautamos em apoiar certas pessoas com o coração de que é meu irmão, é minha irmã, é meu primo, ele já é muito meu amigo, já somos amigos há muito tempo. Mas isso não nos ausenta das quedas do diabo Satanás. A Bíblia declara o seguinte: o coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. O que quer dizer que nós, às vezes, nos pautamos ou então nos afirmamos, entramos em batalhas pensando que, não, estamos seguros. Não, eu com este homem vou para frente. Não, eu com esta mulher, realmente, que venha o bem, que venha o mal, eu vou. Mas depois, mais em frente, deparamos com situações que nos dizem: mas não pode ser, essa não é a fulana que eu conheci. Esse não é o fulano que eu pensava ser. Tudo porque nós nos baseamos no nosso entendimento. Então, o que Deus quer de nós é que, quando queremos fazer alguma coisa, primeiro entramos em oração. Mas não aquela oração só de quando você quer entrar na batalha, oras. Não, a oração deve ser uma vida do dia a dia do cristão. A oração deve ser uma vida daquele que teme a Deus. Se nós quisermos somente orar na hora da batalha, a nossa força pode ser pouca. Por quê? Porque você pode agarrar-se a um versículo bíblico, mas esse versículo bíblico é apoiado por outros versículos, na qual você não deve só se apoiar nele, deve procurar usar
todas as outras armas espirituais que Deus disponibilizou na Bíblia para então poder te defender. Vamos ler o que está escrito em Provérbios capítulo 3, versículo 5, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O que isso quer dizer? A confiança em Deus deve ser total. Não podemos dizer, não, eu confio em Deus, mas também confio no meu próprio pensamento. É assim. Quando nós começamos a colocar dois ajudantes em nós, estes poderão colidir. Haverá uma colisão, portanto, pum, porque um dirá uma coisa, o outro dirá outra coisa. E se assim acontecer, já não poderás andar bem, andarás em confusão. Então, quando a nossa confiança está baseada na palavra de Deus, então não estamos a andar só com Deus. Mas se eu me estribar no meu próprio entendimento, não, eu sei, já sou adulto, eu já tenho muita experiência, eu já fiz isso, sei como foi, minha irmã, meu irmão, não poderás encontrar aquilo que tu desejas em Deus. Porque numa batalha, Deus pode dar a vitória de uma forma, e na outra batalha, pode Deus dar a vitória de outra forma. Então, estou a falar tanto com pessoas que já têm experiência com Deus e com pessoas também que ainda não têm experiências visíveis ou notáveis com Deus. Então, muitos estribam-se no seu próprio entendimento, agarram-se naquilo que eles acham que é assim. Depois, quando veem que a situação não é assim, começam a perguntar-se, mas meu Deus, eu orei, eu fiz isso, como é que foi? Como é possível não dar certo? Não, porque você não permitiu com que a palavra que você ouviu te ajudasse, te conduzisse e te protegesse. No entanto, não te agarra no teu próprio entendimento. Confia em Deus. Leva toda a tua problemática, toda a situação que estás a viver em oração. E nesta oração, o Espírito Santo de Deus, que sabe sondar nos corações, saberá te dirigir em como você batalhar. Aquilo que o Espírito Santo te der como instrução, o mais simples que pareça, o mais insignificante que possa parecer nos olhos dos homens, agarra-te. É isso que Deus quer que você faça. E Ele poderá te convencer, acima de tudo, em fazer antes de você fazer. Se tiveres alguma dúvida antes de fazer, não faça. Se tiveres alguma dúvida antes de fazer, melhor parar. Porque se é dúvida, e Deus não trabalha com os duvidosos, mas Ele sim trabalha com aqueles que estão conscientes de que a palavra me diz assim e eu vou fazer conforme a palavra me diz. Queridos amados, muito obrigado. Vamos avançar com este estudo bíblico. Desta vez vamos então ver uma situação que se passou na vida de dois irmãos que no nosso tempo também acontece. Pode não acontecer tão diretamente, mas como pode também servir de exemplo para outras situações que já passamos ou que temos vivido. Estamos em 2 Samuel, no segundo livro de Samuel, no capítulo 13, começamos pelo versículo 1. Aqui relata-se a situação de Amnon e Tamar, esta dupla, tanto este casal, este rapaz Amnon e Tamar, que eram irmãos de mães diferentes, mas do mesmo pai. Eram filhos do rei David e uma vez desse aconteceu que Amnon permitiu um sentimento maligno flutuar no seu coração
e, em vez de temer a Deus, preferiu seguir os seus pensamentos. Aquilo que eu disse, que nós podemos ter pode subir alguma coisa no nosso coração, mas é preciso examinar. Então Amnon começou a sentir um gosto especial, então um gosto acima de irmão ou acima de irmã, quanto à sua irmã Tamar. E aconteceu que não parou por ali. Esse sentimento começou a ruir o seu coração. Se você tiver que ler Jeremias capítulo 17, começando pelo versículo 9 e versículo 10, você poderá ver o que o coração do homem é capaz, o que acontece no coração do homem quando deseja algo que não é de Deus. Um coração doente, um coração quando agarra-se aquilo que não é vontade de Deus, ele incentiva o nosso ser todo para agir aquilo que é o contrário da vontade de Deus. Amnon, em vez de orar, em vez de procurar falar com seu pai, em vez de procurar falar com alguém que temia Deus no seu arredor, no seu meio, foi tanto abraçar, ou então foi confiar o seu sentimento a um amigo que nós, como dizia, que confiamos muito ao amigo, meu amigo do peito, meu amigo íntimo. Não, essa aqui é minha irmã mesmo, todos os meus segredos ela conhece, todos os meus segredos eu lhe conto, e todos os segredos dela, ela me conta. Mas isso não é direção de Deus. Não importa quanta amizade que eu tenha consigo, quanta amizade você tenha comigo, o seu maior e melhor amigo deve ser Jesus, porque só Ele é quem sabe guardar segredo, e é Ele quem pode ir buscar os maus planos que estão no coração do seu amigo para te fazer saber. Por quê? Porque é assim que Ele opera para te proteger e para te salvar. Vamos então ao texto que nós desejamos estudar, que está no segundo livro de Samuel, no capítulo 13, que diz assim: E aconteceu depois disto que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amnon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amnon, até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Amnon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tamar era formosa, bonita, lindona, não é? E tinha um outro adjetivo, era virgem. Estas duas coisas foram uma armadilha para cegar os olhos de um irmão e começar a se ver diferente de um irmão, mas sim um apaixonado, um amante, um que tudo quer dar à sua irmã. Continuamos no versículo 3. Tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz. A pessoa que conheceu o plano que estava no coração de Amnon não era um senhor qualquer da rua, ou então o pastor da igreja, não. Era primo de Amnon. Era primo de Amnon. Por quê? Jonadab era filho do irmão do rei Davi. Vamos lá ver. A Bíblia declara que e era Jonadab homem muito sagaz. Como a Bíblia nos ensina que sagazez é um atributo do diabo Satanás. Então, é a capacidade de raciocínio, capacidade de pensamento, capacidade de invenção do diabo Satanás.
E isso acontece quando nós temos alguns amigos que são... aquele está sempre pronto a dar um conselho, está sempre pronto a dizer uma coisa. Mas é preciso que nós tenhamos o tempo de analisar, antes de agir. Não, se você ligar para o fulano, ele tem algo para te dizer. Mas o que ele realmente tem para te dizer? Muitos negam telefonar um determinado irmão que teme a Deus, porque sabe que se eu ligar para o irmão fulano, aquele aí só me falar da Bíblia. Mas e por que a pessoa pensa assim? Porque o que ele deseja fazer é contrário à vontade de Deus, então ele não pode telefonar esse irmão. Ele não pode telefonar esta irmã porque sabe que vai receber uma palavra que vai lhe dizer que o seu pensamento não vem de Deus, é do diabo, Satanás. Queridos, aqui diz que no versículo 4, o qual lhe disse: por que tu de manhã em manhã tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse Amnon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Veja lá, ele nem estava a se esquecer o grau familiar que existia entre eles. Poderia até dizer que eram primos, mas ele disse que era irmão. Desculpa, dizia que dizia assim que porque tu de manhã em manhã tanto emagreces, sendo irmão do rei, não me farás saber a mim? Então lhe disse Amnon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Conforme eu disse no princípio que eram de mães diferentes, mas do mesmo pai. Então, como pode ser possível isto acontecer? Se formos ver a Bíblia, vamos encontrar outros exemplos também de pessoas que engajaram-se em relações quase semelhantes ou então do mesmo tipo. Vamos lá ver o caso de Abraão com a sua esposa Sara. Quem era Abraão para Sara? No entanto, eram pessoas muito próximas em termos familiares, de relações familiares, e que depois já eram casados, mas um dia eles tiveram que afrontar uma situação em que tinha que se desvendar qual era o grau familiar entre eles. E aqui, Amnon, em vez de considerar que aquela situação era do tempo que já não fazia parte do seu próprio tempo, mas era do passado, do que aconteceu com Abraão, o que tinha acontecido talvez com outras pessoas. Porque a sua própria irmã lhe faz lembrar num dos versículos que isso não acontece em Israel. Tanto já era um costume ou um hábito que já não fazia parte da vida dos filhos de Deus, dos israelitas lá em Israel. Mas porque a vontade do homem, a vontade do seu coração era grande de praticar uma iniquidade, então veio encontrar-se com o seu grande amigo que lhe questiona se não podia dar a conhecer o seu plano a ele. E no versículo 5, o que acontece? E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te doente. Já estava aqui a começar muito mal. Ele disse: bom, já que tu queres fazer isso, a única solução aqui é você fazer o seguinte: deita-te na tua cama e finge que estás doente. Sabia que fingir já não é de Deus? E porque Jonadab era um bom mentiroso, porque era sagaz, tinha a capacidade de invenção, de inventar pensamentos, então o que ele faz? Transmite a Amnon um plano que pareceu muito bom a Amnon. Você faz assim e faz assim. E tudo quanto nós recebemos como coisas más, nós não podemos fazer ao olho nu. Por quê? Porque quando Tamara veio ao encontro de seu irmão, o que aconteceu entre Tamara, desde o seu princípio até o final, foi às escuras. Ninguém mais participou nessa cena toda até o seu final. Continuamos a ler. Versículo 5, onde eu estava, vamos repetir, dizia: e Jonadab lhe disse:
deita-te na tua cama e finge-te doente, e quando teu pai te vier visitar, diz-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Talvez o rei David poderia dizer: mas, jovem, eu não estou a entender o que isso quer dizer. Que ela tem que preparar aqui, na tua presença, para você comer. Você não pode comer algo preparado lá em casa? Se ela preparar lá em casa e trazer aqui, você não pode comer. Não, eu só quero me mover. E aquela coisa, talvez, de pai dizer: são irmãos, o que pode acontecer? Enganoso é o coração do homem. Não, são irmãos, como posso pensar algo tão errado assim, de que ele possa pensar fazer mal à sua irmã? São irmãos, Tamar, faz lá qualquer coisa para o teu irmão, porque ele está muito mal mesmo, e sabe que ele gosta muito de ti, e sabes como é que você é a melhor que faz bolinhos aqui, você é a melhor que faz bolos, que faz funge, que faz arroz, e ele então precisa comer do seu preparado, então, aquilo que você, da tua arte. E vem ali mais um outro erro do lado da Tamar, que muitos nós cometemos. Tamar talvez, a Bíblia não fala disso, talvez não orou. Não importa quem te convida, não importa quem é a pessoa que te dá conselho, você pode entrar no Santo dos Santos para dizer: Senhor, ele é meu irmão, sim. Nós temos aqui isto e aquilo, mas ele me pede que eu vá até ao local onde está para preparar, ou então na sua casa para preparar comida. Protege-me, meu Deus. Todo plano maligno contra a minha vida, vindo do meu irmão ou de qualquer outra pessoa, Senhor, está paralisado no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu estou aí para fazer aquilo que meu irmão pediu, mas tudo quanto seja de maldade no coração do meu irmão contra a minha vida, Senhor, eu estou a tomar a autoridade de destruir no poder do nome de Jesus Cristo. Se ela não tivesse talvez feito isso, Deus teria ouvido a sua oração, e na hora da batalha Deus teria intervenido, mas isso não aconteceu. Avancemos, estamos no versículo 6. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu doente, portanto cumpriu com a instrução do seu amigo, e vindo o rei visitá-lo, disse Amnon ao rei. Esse Jonadab era muito inteligente, sabia que de toda forma o rei havia de passar para visitar o seu filho, porque na sua ideia disse isso: deita-te, e quando o rei teu pai vier visitar-te. Então sabia muito bem que o rei não poderia deixar o seu filho assim sem passar para ir visitá-lo, e aqui está a acontecer. E vindo o rei visitá-lo, disse Amnon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Versículo 7. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: vai à casa de Amnon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado, estava na posição, e tomou massa e amassou, e fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos, e tomou a certa e os tirou diante dele, porém ele recusou comer. Tu me mandaste sair da minha casa para vir fazer o bolo para si, preparei, agora na hora de comer não queres mais comer? O que se passa? Irmão, mas tu não está a ver que já estão aqui os bolos estão aqui, o que você mais quer então? Vamos lá ver o que mais acontece. Porém, ele recusou comer e disse a Amnon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Aqui agora estava... A cena já havia começado. A moça veio, o pai conseguiu convencer a moça veio, a moça preparou, e agora na hora de atuar no plano B, que era já de agarrar a moça, aqui a situação começou a pegar fogo. Todos foram obrigados a sair. Por quê? Porque o que o moço queria fazer não era justo aos olhos de todo mundo, e muito menos diante de Deus. Então ninguém poderia estar aí perto, só poderia ser ele e a sua presa.
portanto a sua irmã. Isso acontece. Quando nós queremos cair no pecado, nós procuramos nos afugentar daqueles que podem nos aconselhar, daqueles que podem dizer que, mas o que está a se passar então? Qual é o teu plano, afinal de contas? Nós não queremos esse tipo de pessoas, porque se elas estiverem ao nosso lado, poderão nos impedir. Então, vamos nos afugentar, vamos longe desses que nos aconselham a andar no bom caminho e nos agarrarmos àqueles que nos trazem maldade acima de maldade. Porém, no versículo 10 diz assim: então disse Amnon a Tamar: traz a comida à câmara e comerei da tua mão. Quer dizer, tinha que ir lá ao quarto, tinha que ir lá ao fundo. E disse assim: e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e os trouxe a Amnon, seu irmão, à câmara. No entanto, até aqui Tamar não tinha talvez uma suspeita do que estava no coração do seu irmão. É dali, não é ali, é aqui, não é aqui, vamos até ali. Meu irmão está doente, eu tenho que ajudar, talvez, e através desta ajuda que eu vou lhe dar, que ele vai recuperar. Tudo isso nós fazemos, nós pensamos, não, talvez é aquilo, deixa eu fazer, deixa eu ajudar, e meu irmão, eu preciso tanto que meu irmão fique curado, preciso tanto ajudar meu amigo, preciso tanto ajudar meu pai, preciso tanto ajudar a minha irmã, porque quem sabe isto não é a forma que você deve agir, nem eu devo agir. Vamos continuar. Versículo 11. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, irmã minha. Ele não se esqueceu de quem estava a levar ao pecado. Reconheceu que tratava-se da sua própria irmã. Disse: deita-te comigo. Queridos, não é possível que alguém que está em Deus, que está a temer a Deus, faça tipo coisa do gênero. No versículo 12, ela lhe disse: não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. A irmã sabia que não era assim o modo de agir do povo de Deus, e era loucura, era coisa de alguém que está fora de si o que estava a acontecer com o seu irmão. Era coisa de alguém que estava fora de si aquilo que estava a passar no coração do seu irmão. Então, naquela hora da luta, mesmo que você tenta usar aquelas palavras bonitas, não sei o que, não funcionam. Mas se nós orarmos antes, Deus, Ele poderá providenciar maneiras para que nós escapemos dessas armadilhas. Mas a moça começou a dizer coisas bonitas: não é assim, não faz assim, isso aqui, é aquilo, é aquilo. Isso não transforma a maldição em bênção. Continuamos para o versículo 13. Porque andou aonde iria eu com a minha vergonha, e tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Deu uma sugestão: olha, irmão meu, não me violente, não faça isso. É melhor que você vá até o papá, fala: papá, papá, eu estou com esse desejo, tem aquilo ali, o que tu dizes? O pai, a segunda Tamara, sabia que se fosse algo que passasse pelos trâmites normais, não seria mal. O pai saberia como encaminhar a situação. Vamos a Deus, irmão. Vamos a Deus. Não vamos só nos limitar em pensar que não, o que eu quero é assim, tem que ser assim. Eu sei o que eu quero, eu sei, eu sou adulto, eu sei. Não, aqui na Bélgica vive-se assim. Não, aqui na Europa é assim. Eu já estou aqui há muitos anos. Estou aqui há 30 anos a viver. Sei como é que o branco vive. Isso é pensamento demoníaco do diabo Satanás, porque o modo de viver do branco, o modo de viver do asiático, o modo de viver do africano, isso não é algo para influenciar a palavra de Deus. Isso não quer dizer que vai mudar a maneira de agir de Deus. Esta mesma palavra é a mesma para os asiáticos, para os africanos, para os europeus, para todo tipo de pessoas.
Vamos a Deus em oração. Não só te limitas em dizer não, porque eu sei que com esse meu documento posso entrar em crédito, com esse meu contrato de trabalho eu posso fazer aquilo. Não, vamos pedir a Deus. Deus não vai negar nos dar trabalho, não vai negar que tenhamos uma casa, Ele não vai negar que tenhamos um emprego, Ele não vai negar que nós compremos um carro, mas que seja segundo a direção do Pai. Deus não vai negar que você tenha um carro. Deus não é contra a sua prosperidade. Deus não é contra a tua formação superior. Mas entre a oração, será que é a vontade de Deus? Será que o que está passando na tua cabeça é só o teu plano mesmo? Ou Deus é que está te dizer que faças isso? Meus irmãos, estamos engajados com pessoas que trabalham, fazem as coisas segundo o sentimento dos seus corações. Não basta ser um pastor a dizer que eu sou teu pastor, pode fazer isso. Eu vi uma vez desse um pastor que dizia assim, olha irmão, tu vais comprar esse CD e como não tens o dinheiro aqui, eu vou te emprestar, mas amanhã podes trazer. Eu disse, pastor, eu não faço isso. Não, por quê, irmão? Você não tem agora. Eu não faço isso. Não tenho dinheiro aqui, não vou levar nada de crédito. Quando eu tiver, venho e vou comprar. Não. Eu disse, não. Depois de uns minutos, eu falei com a minha esposa. A minha esposa até me fez lembrar isso. Não, mas será que vamos comprar isso assim? Eu disse, não. Eu não tenho dinheiro aqui. Se nós mandarmos guardar, podemos comprar amanhã. Se quiser, podem ficar com a coisa. E amanhã, ou a próxima vez quando voltarmos, vamos comprar. Teremos o dinheiro. A minha esposa, naquele momento, lembrou-se que tínhamos um dinheiro. Foi rápido a uma loja, trocou o dinheiro, veio e comprou o CD. Depois uma irmã disse assim, nós podemos dever, então ele não é nosso pastor. Eu disse, minha irmã, aqui não é problema de ser pastor. Primeiro, o nosso problema é observarmos a palavra de Deus. Não é problema de ser nosso pastor, não é problema de ser nosso profeta, porque um profeta pode levar o outro profeta à queda. Um pastor pode levar os seus fiéis a quedas. E se nós não tivermos o tempo de analisarmos as Escrituras, não tivermos tempo de comunhão com Deus, seremos malditos. Por quê?